ensurdece. Teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui estamos em mais um Evangelho, na nossa quarta-feira, com muita alegria, muita gratidão por estarmos aqui unidos e reunidos no nome do Cristo. Vamos preparar as nossas águas para que elas sejam magnetizadas, preparar o nosso Evangelho para que possamos acompanhar a leitura dele. Vamos nos colocar à disposição de receber e de doar nesta noite, nos colocando num lugar confortável dos nossos lares, onde quer que estejamos neste momento que estamos ouvindo esse Evangelho. Vamos também irradiar nossos pensamentos com boas vibrações e muito amor para todos nós e para os nossos irmãos que necessitam. Então, nesse momento, damos por iniciado nosso Evangelho na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura da nossa página. É a Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. A nossa lição é a 10ª, nos momentos graves. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modifica-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastrosamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questões de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim o poder que irradia. Então vamos aproveitar a oportunidade desse momento de estarmos reunidos para o nosso Evangelho, que ocorre semanalmente nesse espaço de amor, de carinho, de fraternidade, recebendo a presença do nosso irmão e mestre Jesus, que nos disse: onde estivessem 2 ou 3 em seu nome reunidos, ele estaria presente. Isso que nos traz essa certeza dessa presença amiga, amável, que nos auxilia a todo momento, que nos ampara a todo momento, mesmo em nossos momentos de fragilidade. Guarda-nos, Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, que ele possa ser luz, Senhor, conhecimento na nossa mente, de entendimento, que possamos a cada Evangelho realizado, a cada aprendizado adquirido, tomar as melhores decisões,
sermos mais compreensivos, mais amáveis, mais tolerantes. Aproveite, Jesus, a Tua presença entre nós para pedir a todos aqueles, assim como nós, que sofrem, que choram e que buscam também, Senhor, de uma forma ou de outra, a nossa melhor condição. Auxilia, Mestre querido, os nossos passos, auxilia os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso agir. Permita-nos, Senhor, o entendimento do próximo como irmão verdadeiro, não por caridade, mas por compaixão, por fraternidade. Auxilia, Senhor, aqueles que clamam, que choram, que pedem, os desabrigados, os famintos, os enfermos, os confusos, Senhor, todos irmãos, cada um vivendo a sua aprovação, cada um tentando auxílio às suas necessidades, e assim vamos caminhando, Senhor. Guarda-nos, Senhor, permitindo que os bons espíritos que nos acompanham, os benfeitores espirituais, o nosso protetor, continue a nos auxiliar, a nos orientar os passos, para que a caminhada se torne um pouco mais leve, Pai. Guarda-nos também nessa noite de Evangelho, que a água que está sendo preparada seja remédio ao nosso corpo e à nossa alma, que a Tua presença de luz, Senhor, emane em cada lar, atendendo assim aos seus vizinhos, aos seus amigos e até aqueles que não participam do Evangelho. Tamanha é a emanação de luz e de amor transmitida por esse Evangelho. Que ela seja fonte de cura, de auxílio e de paz. Guarda-nos, Senhor, nessa noite e nos auxilie, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora, dando continuidade, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade à nossa leitura, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 26, e a lição é Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, é lícito chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí
só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós Deus exige. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressentes, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a submissão à vontade de Deus. Essa mensagem é de um anjo guardião e foi dada em Paris em 1863. Então, a lição mais clara impossível. Martírio do corpo, jejum para o corpo, cilício, que é uma ferramenta que se aperta, né, na perna ou no braço para machucar, para ferir, para a gente viver longe das tentações, isso não importa. O corpo foi usado para trabalhar em nome do bem. Então a gente tem que aplicar cilício contra o orgulho, contra a nossa inveja, contra a nossa vaidade, contra os nossos maus pendores. Então assim nós encerramos a parte da leitura do nosso Evangelho. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, queremos te agradecer mais uma vez aqui por esse Evangelho bendito, por essas palavras de amor, por essas palavras que possam estar entrando nos nossos corações, para que possamos nos modificar, que é o principal ponto da nossa doutrina, a modificação interior,
os atos que praticamos no dia a dia, que refletem exatamente em quem nós somos, em quem gostaríamos de ser. Que possamos, meu Pai, entender cada palavra que dita e assim nos melhorar. Senhor, peço a que os irmãos necessitados, aqueles com pensamentos em suicídio, aqueles doentes, acamados, aqueles que têm a necessidade do Teu amor, meu Pai, que a Mãe Maria Santíssima e Joana d'Arc, nossa mentora, possa acolher cada irmão que assim necessita, que assim pede clamor pelo amor do nosso Pai. Obrigado mais uma vez, meu Deus, por esse trabalho maravilhoso que aqui praticamos. Que possamos, cada dia mais, nos conectar com o Pai. Que assim seja, graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.